eu quero convidar você a abrir comigo a palavra de Deus em Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 15, versículo 15, apenas um versículo. Marcos 15, versículo 15, o texto vai ser projetado. Então vamos colocar todas as nossas atenções ao que está escrito na palavra de Deus. Homens comigo. Desejando agradar a multidão, Pilatos soltou-lhes Barrabás, mandou açoitar Jesus e o entregou para ser crucificado. Amém. Só dar uma olhadinha aqui no texto. Isso. Bom, irmãos, que Deus nos dê entendimento. Eu quero tirar uma lição, aliás, algumas lições desse texto para as nossas vidas. Eu queria que o que for dito aqui não seja apenas informação que causa e que provoca conhecimento. O meu desejo é que a informação promova transformação. Só tem sentido ter acesso à informação se aquilo promove transformação. Pilatos é um dos personagens da crucificação, o mais famoso. E por quê? Porque ele entrou para a história, não apenas a história secular, ele entra para a história cristã. O credo apostólico, ele é escrito ali no século II, século III, e no credo apostólico da igreja cristã, Pôncio Pilatos é mencionado, é dito que Jesus foi morto sob o poder de Pôncio Pilatos. Então ele entra no credo principal da igreja cristã. Ele é mencionado sempre quando o credo é de alguma forma lido, afirmado por todos nós. Quem era esse homem? O que a história fala de Pôncio Pilatos? Pôncio Pilatos era romano, era procurador romano ou um governador romano da área ocupada ali em Israel. Ele começa a reinar no ano 26 e vai até o ano 36. São 10 anos de governo desse homem. E é interessante que Agripa I, que foi um rei ali em Israel, faz um relatório para o imperador romano, falando algumas coisas a respeito desse homem chamado Pôncio Pilatos. E ele diz, na carta ao imperador Calígula, ele disse que Pilatos era um homem inflexível, cruel e obstinado, e buscava a qualquer preço manter a lei e a ordem. Porém, o evangelho, ou os 4 evangelhos, quando contam a história da crucificação, apresentam um Pilatos reticente, um Pilatos medroso, um Pilatos dividido, diferente do que o Agripa havia escrito ao imperador Calígula. E é interessante como as pessoas, elas mudam de acordo com as circunstâncias, com os momentos. Quando você lê a história da crucificação, você vê nesse homem atitudes dúbias, atitudes que não eram equivalentes, que não se completavam, pelo contrário, criavam um disparate. Ele recebe Jesus, porque os sacerdotes conduzem Jesus para Pilatos. E por que conduzem Jesus para Pilatos? Porque Israel está ocupada por Roma. E Roma, em todos os lugares que chegava, tirava o direito e o poder da pena capital. Ou seja, nenhum governante israelita poderia trazer a pena capital, a pena de morte, sobre quem quer que seja, sem antes passar pelo governo romano. E Pilatos está aí nessa condição. Ele recebe Jesus e ele percebe a manobra. Mateus 27 vai dizer que ele percebe a manobra, versículo 18, ele entende que aquela causa, todo aquele processo que estava se iniciando ali de acusação, não procedia com boa intenção. Pelo contrário. Os evangelhos mostram que Pilatos, em todas as ações dele,
quando julgava Jesus, estava convencido de que Jesus era inocente. Por 3 vezes, principalmente no Evangelho de João, Pilatos chega a dizer: não vejo neste homem crime algum. Diante da multidão, diante dos acusadores que trouxeram Jesus a ele, esse homem, percebendo a manobra, depois de inquirir, não vê crime algum naquele homem. Para completar, Mateus 27, versículo 19, sua esposa tivera um sonho, e no sonho um anjo falava com ela: não te metas, não te envolvas com esse justo. E ele vai recebendo todas essas informações, mas mesmo assim, a fraqueza de Pilatos, o medo de Pilatos, se torna evidente no texto que nós lemos, Mateus 15:15. Diz que para agradar a multidão, esse homem deixou na mão da multidão a decisão. E é justamente nessa linha que eu quero trabalhar hoje, olhando a covardia de Pilatos e olhando as nossas covardias de não tomar a decisão certa. Por quê? Porque queremos agradar homens, agradar pessoas e não agradar a Deus. Essa é uma grande questão a ser considerada em nossas vidas, irmãos. Esse ponto não pode de forma alguma ser menosprezado. Pilatos tentou evitar uma decisão corajosa, preto no branco. Eu assisti um programa recentemente e era uma disputa, e houve uma mudança de regra no decorrer da disputa, mas a pessoa que estava à frente perguntou: vocês concordam que eu dê 10 minutos a mais? Os dois que haviam terminado a tarefa concordou, mas lá no íntimo eles não aceitavam. E alguém chegou para eles e confrontou a eles, disse: mas por que vocês não disseram não? Por que vocês não tiveram coragem de na hora assumir? Deram uma palavra a contragosto porque no coração não aceitava, e depois fica esse mal-estar no coração de vocês. Eu vejo que Pilatos estava nessa situação. Ele estava convicto da inocência de Jesus, porém com medo do governo dos sacerdotes, com medo daquela multidão insana que gritava: crucifica-o. Esse homem ficou verdadeiramente em cima do muro. E essa é muitas vezes a nossa postura, de ficar em cima do muro. E eu posso dizer que Pilatos ficou em cima do muro porque 4 atitudes deles, antes da decisão final, eram atitudes de alguém que queria empurrar com a barriga, que queria colocar na mão de outros a decisão. Quando você lê os evangelhos, você vai perceber que Jesus é preso no Getsêmani. Preso no Getsêmani na madrugada, e é levado para a casa de Caifás, o sumo sacerdote. Ali, ele passa a madrugada, ele é colocado num buraco. E quem vai para Israel tem essa experiência única, porque eles acharam a casa de Caifás, acharam o local onde os presos eram colocados, e nós entramos no ambiente, no buraco que Jesus foi colocado naquela noite até amanhecer e ser levado para Pilatos. E você sabe que o seu Salvador esteve preso, numa escuridão, um buraco, era como se fosse uma cisterna. Nós entramos ali várias vezes, e é uma emoção única. Depois que ele chega a Pilatos, o que é que Pilatos faz? Manda-o para Herodes. Porque Herodes é o rei dos judeus, títulos que os romanos deram para Herodes. E esse homem chega em Herodes, Herodes tenta fazer uma gracinha, pede um milagre, Jesus não faz. Depois de inquirir, devolve para Pilatos. Ele era tudo que ele não queria. Então ele recebe Jesus, passa para Herodes, é aquele negócio de empurrar a bola. Ninguém toma uma decisão, a gente sempre vai empurrando a bola. Volta para Pilatos. E aí,
ele tenta uma medida paliativa, uma condenação parcial. E nessa condenação parcial, ele diz: então eu vou açoitá-lo e depois libertá-lo. Os judeus negaram: não, de forma alguma. E ele cada hora vai se colocando em uma situação completamente desagradável. E ele percebe que não cola a proposta dele, e ele então tenta transmitir para a multidão a decisão de escolher entre Jesus ou Barrabás. Decisão que ele poderia fazer. Por fim, ele lava as suas mãos em protesto diante da sua inocência, daquele ato que a multidão acabara de tomar. Se você ler Deuteronômio 21, você vai descobrir que esse ato de lavar as mãos não é um ato romano, é um ato judeu. É como se você estivesse dizendo como ele passou. A ideia de que eu estou livre dessa morte. Eu sou inocente porque eu passei para vocês a decisão. Delegar uma responsabilidade de tamanho porte para uma multidão insana que quer sangue a todo custo, primeiro, não é atitude sábia, e é uma usurpação de poder. A multidão não teria esse poder, porque ele, Pilatos, sim, detinha esse poder, e ele deu a quem não devia e a quem não podia. Então nós vemos claramente aqui um jogo de empurra, e alguém que no final das contas, para não desagradar a multidão, para agradar a outros, toma uma decisão. Caifás entregou Jesus a Pilatos, este entregou Jesus à multidão. E é interessante olhar as intenções e os propósitos por trás. Quando você olha para a história, você vai descobrir que Judas agiu por cobiça. Caifás age por inveja. E Pilatos age por covardia. E eu fiquei a pensar, o que é que nos leva a viver e agir em função de outros? O que é que nos leva a viver uma vida para agradar pessoas, sobretudo pessoas e não a Deus? E eu percebo que muitos de nós, queridos, podem estar assim, sendo divididos, porque de alguma forma vivem para agradar outros. O texto bíblico diz: desejando agradar a multidão, Pilatos soltou-lhes Barrabás, mandou açoitar Jesus e entregou para ser crucificado. Por que essa covardia? E eu fiquei pensando, e eu encontrei 3 respostas. A primeira delas: nós vivemos para agradar outros quando as pressões externas quebram as nossas resistências morais e espirituais. Ninguém aqui é imune de pressões. No trabalho você é imune, você não está imune de pressões. Um chefe corrupto pode chegar para você e fazer uma proposta indecente. Pode propor corrupção. E aí? Você corre o risco de perder o emprego. O que é que você vai fazer? É um dilema ético. Mas antes de tudo é um dilema espiritual. O que fazer? Quando na hora do vamos ver, na hora da decisão, você vive pensando mais no que o outro vai pensar do que no que é certo e no que agrada a Deus. Eu vejo que quando essas pressões externas, e eu vejo também claramente que Pilatos estava passando por 2 pressões, do governo, dos sacerdotes e da multidão insana que estava ali à frente da fortaleza Antônia. O que é que esse homem ia fazer? Agir conforme suas convicções,
que claramente estavam firmadas e assentadas, de que Jesus era inocente, ou iria agir para agradar a multidão? Meus irmãos, muitas vezes nós nos encontramos nesse dilema e muitas vezes nós agimos como Pilatos agiu. É fácil jogar a pedra em Pilatos, mas Pilatos existe na Bíblia para medir a nossa postura, as nossas decisões diante de pressões externas. E me faz lembrar a história de Saul. Saul era um homem muito inseguro. No capítulo 15 de 1 Samuel, Samuel confronta Saul porque Deus havia dado uma ordem. Vocês vão enfrentar os amalequitas e vão matar todos. Nenhum animal vai sobreviver. E quando Samuel se aproxima, ele ouve mugido de animais, berros de carneiro. E ele diz assim: o que é que está acontecendo aqui? Por que você não obedeceu a Deus? Aí no versículo 24 do capítulo 15 de 1 Samuel, o rei Saul diz assim: eu deixei alguns animais vivos para que pudéssemos oferecer em holocaustos ao Senhor. E ele complementa: porque eu temi os soldados. Eu tive medo do que os soldados pudessem fazer. A mesma situação, queridos. É difícil encontrar pessoas que são leais aos seus princípios e à dignidade. Mas nós precisamos repensar a nossa conduta. E não agir como Pilatos, mas viver dessa forma, enfrentando as pressões externas com convicções. Então, toda vez que eu cedo às pressões externas, eu ajo, eu tomo decisões para agradar homens. Segundo lugar, o que leva alguém a agir para agradar outros? Pressões internas. E as pressões internas, elas são tão sutis e talvez mais perigosas do que as pressões externas. E por quê? Existe algo em nós chamado insegurança. Medo de ser minoria. Você já percebeu que muitas vezes, ou no colégio, ou no trabalho, tem sempre aquelas pessoas que eles são os últimos a falarem? Porque eles preferem que o quadro se desenhe para saber quando se forma a maioria, para que ele tome a decisão para ficar do lado da maioria. A decisão dele é sempre uma decisão para agradar outros. Porque lá no coração há uma insegurança tremenda. E ele ali tem medo de ser minoria, tem medo de ser minoria. A insegurança gera covardia. Não é que você tem que ser do contra, é outro extremo. A maioria se formou, então sou do contra. Tem gente que é assim, que ele gosta de ser do contra. O importante é ter suas convicções e agir por elas. E na vida cristã é assim. A vida cristã te leva a ter convicções e tomar decisões. Isso quer dizer que quando você está na sua escola, no seu trabalho, você pode ser minoria. E olhe bem, a tendência é que você seja minoria. A tendência é que você seja minoria. Que a sua decisão e atitude vai contrariar, e às vezes você vai estar com medo de tomar uma decisão. Meus irmãos, não tema homens, tema Deus. Tema Deus. Além de pressões externas e pressões internas, uma terceira razão que me leva a agradar a outros é a busca por aceitação. Pode ser parecido com insegurança, mas é muito mais do que isso. Pessoas que não têm uma identidade formada a respeito de si próprias estarão sempre buscando um lugar, serem aceitas. E para serem aceitas, elas topam qualquer negócio. Elas se sujeitam a qualquer situação
para que possam ser inseridas em um contexto, em um grupo. São pessoas que pensam que para serem amigas, ela precisa concordar com um amigo até a morte. O verdadeiro amigo é aquele que não concorda até a morte, é aquele que quando vê o amigo passando por dificuldade, diz: você está errado. E a verdadeira amizade é aquela que tem abertura para o amigo dizer: você está errado. Amizades que se constroem na base do você está certo, que você nunca é capaz de botar dedo em ferida, revela que isso não é uma amizade. Então, irmãos, a busca por aceitação revela uma identidade mal formada, uma emoção doente. E ao mesmo tempo faz com que as pessoas negociem convicções, negociem sua fé, para poder assim ser aceito e receber o agrado do outro. E assim tem uma imagem de si doente, que precisa sempre do aplauso do outro para se afirmar. Caminho para a conclusão. Quem age como Herodes corre 3 riscos. Eu falei que existem 3 razões que levam pessoas a agir dessa forma, para agradar outros. Agora, na minha conclusão, eu quero apontar 3 resultados na vida de quem age como Herodes. E preste atenção, como Pilatos. Primeira delas, ela nunca agrada a si mesmo. Quem vive em função de agradar a outros, nunca se agrada. É uma pessoa infeliz, porque ela negociou convicções. Ela quer ser aceita, portanto está ali sempre aberta a ceder. Quem age como Pilatos nunca agrada a si próprio. Se bem que essa não é a principal razão do ser humano, agradar a si mesmo. Mas é um sintoma de quem vive para agradar o outro. Nunca se agrada. Segundo, quem age como Pilatos nunca, jamais agrada a Deus. Pode ser que uma decisão que agrade a homens possa agradar a Deus, mas nem sempre é assim. Eu me lembro de Atos 5, naquele episódio em que os apóstolos João e Pedro são proibidos de pregar o nome de Jesus e de curar em nome de Jesus. E eles têm uma resposta na ponta da língua: importa agradar a Deus do que agradar a homens. Quem age como Pilatos jamais agradará a Deus, porque agradar a Deus é fazer o que Ele prescreveu, é fazer aquilo que é certo, que é ético, que é cristão. Então, irmãos, ou você não agrada a si, não agrada a Deus, e o pior, preste atenção a essa terceira constatação: quem age como Pilatos não agrada a outros. Que por mais que você, preste atenção no que eu estou lhe dizendo, por mais que você na sua vida, tentando agradar os outros para ter um espaço junto aos outros, chegará ao final sabendo que você não agradará aos outros, sempre vai ter alguém que vai dizer: mas fulano de tal, ele não é certo, ele não é uma pessoa digna, ele não é uma pessoa confiável. Então você tenta agradar e no final descobre que você não agrada. E sabe por quê? Porque você tentou agradar homens. A gente vive num tempo muito perigoso, e também na igreja, em que a gente corre o risco de ter mensagens que tragam tranquilidade à sua alma, no sentido de que não mexam nas áreas que precisam ser mexidas. Apenas fale de coisas boas. Há uma história de um pastor que foi para uma igreja e o conselho se reuniu e disse: pastor, qual a sua linha de pregar a palavra de Deus? Mas pastor, se eu for pregar a palavra de Deus, fala do céu, fala dos campos verdejantes. Não vem falar do pecado não, pastor. Não vem falar do que é certo e do que é errado.
Meus irmãos, se sua alma anela só afago da alma, fogueiras de vaidade, você não está no lugar certo. O lugar onde Deus está é o lugar de cura, e a cura vem muitas vezes tirando o pulso. Tirando o pulso da maldade do nosso coração, do dedo em riste, da motivação equivocada, do egoísmo, da língua ferina, de tantas outras posturas que não combinam com o padrão de Deus. Você que vive para agradar aos outros, saiba que você nunca agradará aos outros. Mas toda vez que você vive para agradar a Deus, Ele te recompensará e Ele reconhecerá. E quando você agrada a Deus, Deus se agrada de você. Por fim, eu quero terminar essa palavra com um texto, em Gálatas 1:10. Diz a palavra do Senhor: porventura procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? O apóstolo Paulo perguntando. Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Pergunto para você, diante de tudo que eu falei, a sua vida tem sido em torno de agradar a outros ou agradar a Deus? Em outro momento eu vou aprofundar em outra questão que na vida de Pilatos não cobre. É quando a gente vive para agradar a nós mesmos. É outro tema de outra mensagem. É o hedonismo. Quando eu vivo para agradar a mim mesmo. Em suma, querido, de tudo que você ouviu aqui, procure agradar a Deus e não a homens. Porque quando você agrada a Deus, Deus se agrada de você. Que Deus abençoe nossas vidas. Vamos fechar os nossos olhos, vamos falar com Deus. É hora, é momento de você colocar a sua vida na presença de Deus. De você pensar em suas atitudes, em suas motivações. A quem você tem agradado? Pilatos tomou uma medida drástica e trágica quando buscou agradar aos outros. Que hoje saiamos daqui com uma convicção, a despeito do que possamos sofrer como consequências, é melhor agradar a Deus do que a homens. Senhor, trata os nossos corações nessa hora. Ministra o nosso coração. Porque nós não queremos ser e ter Pilatos como modelo de nossas vidas. Nós queremos ter Jesus como modelo de nossas vidas. Que o Senhor nos ajude na escola, no trabalho, no relacionamento com os nossos amigos, com as pessoas que nos ferem, que nos fazem mal ou males. Que o Senhor nos dê a condição de agir, não para agradar homens, mas para agradar o Senhor. Ministra os nossos corações, transforma os nossos corações. Liberta-nos, ó Deus, de pressões internas da alma, do medo, da covardia. Nos faça viver, Senhor, olhando para frente, com convicções que vêm do céu. Faz assim, Pai, nós queremos assim pedir, em o nome santo de Jesus. Amém. Amém.